da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus vai cair sobre você muito mais do que essa chuva está caindo sobre a natureza lá fora. E a palavra de Deus vai te abençoar com toda a sorte de bênçãos, as que você precisa e aquelas que você nem sabe que precisa, e o Senhor já está derramando no meio de nós. Recebe a bênção de Deus, acolhe a libertação do Senhor, acolhe a cura que está chegando, acolhe Jesus passando no meio de nós. Deus vivo, verdadeiro, Senhor sobre todas as coisas, Jesus está aqui. Vamos aplaudir Jesus? E abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos do 24 em diante. Mateus capítulo 6, versículos do 24 em diante. Todos encontraram? Sim? Olha o que diz a palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem colhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais: que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Vamos aplaudir com toda a força do nosso coração a palavra de Deus. Põe a mão sobre o seu peito e diga: eu não vou me angustiar, eu não vou me afligir com as preocupações do futuro,
com as preocupações do dia de amanhã, com as necessidades que eu tenho, porque eu tenho um Pai no céu que sabe que eu preciso de tudo isso. Diga para o seu irmão que está sentado ao seu lado: não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos. Olha para o seu irmão e diga: é quem não tem fé que se preocupa com essas coisas. Você tem fé, fala para ele: você tem fé, você tem Deus, e Deus sabe que você precisa de tudo isso. Coloca a mão nesse seu irmão, toca nele e diga: busque primeiro a Deus, e essas coisas vão vir todas por elas mesmas. Busque a vontade de Deus, obedeça a Deus, e você não terá que se preocupar com essas coisas. E você diga: amém, eu tomo posse, amém, amém, amém. Deixa eu te contar uma coisa que está na palavra de Deus. Havia um homenzinho que se afligia com todas essas coisas. O nome dele era Zaqueu, já ouviu falar? Zaqueu era um homem muito rico, a quem nada faltava a não ser tamanho. Zaqueu era baixinho, e para compensar a sua falta de estatura, a sua falta de altura, ele havia adquirido no decorrer da sua vida todo tipo de tesouro, todo tipo de riqueza. Mas Zaqueu fez isso à custa de injustiças, oprimindo seus irmãos, lesando as pessoas, às vezes em nome da justiça, fazendo maldades. Zaqueu ficou rico, aproveitando-se dos outros e até se vingando daqueles que abusavam dele, porque ele era pequeno, porque ele era baixinho, porque ele não tinha altura. Como foi que a vida de Zaqueu mudou? A vida de Zaqueu mudou da única maneira que a vida de uma pessoa pode mudar. A vida de Zaqueu mudou da mesma maneira que mudou a minha, que mudou a sua, e se não mudou, em nome de Cristo, vai mudar hoje. A vida de Zaqueu mudou quando Jesus entrou na cidade dele. Um dia Jesus entrou na cidade de Jericó, e Zaqueu subiu numa árvore porque ele queria vê-lo, mas foi Jesus quem o viu. Foi Jesus quem o escolheu. Foi Jesus quem foi ao encontro dele. Às vezes você pensa que você veio ao encontro de Jesus aqui neste Osana Brasil. Não, você não veio ao encontro de Jesus aqui nesse Osana Brasil. Jesus foi buscar você na sua casa e foi Ele que te trouxe para cá. Jesus viu Zaqueu e se ofereceu para comer na casa dele. Jesus se ofereceu para entrar na casa de Zaqueu. Como você percebeu que desde que você chegou aqui nesse Osana Brasil, Jesus está dizendo para você que Ele precisa entrar na sua casa. E quando Jesus entra na nossa casa, Ele faz uma coisa maravilhosa, Ele nos liberta. Quando Ele entrou na casa de Zaqueu, Ele tirou a segurança em que a vida daquele homem se apoiava e deu a ele uma outra segurança, mais sólida, inabalável, a alegria de ser um homem de Deus, justo e generoso. O Senhor quer dar a você a alegria de ser uma mulher de Deus, justa e generosa. Jesus quer dar a você a alegria de ser um homem de Deus, justo e generoso, porque quem é justo, generoso e caminha na presença do Senhor, tem tudo, nada lhe falta, e a salvação de Deus repousa sobre o seu lar.
Jesus transformou a vida de Zaqueu, deu-lhe um novo sentido, mostrando para ele uma coisa muito importante que as pessoas no nosso tempo têm esquecido também. Jesus mostrou a este homem que uma pessoa não pode se satisfazer com as coisas deste mundo. Eu e você não podemos nos satisfazer com as coisas desta vida. Esses apetites que nós temos, eles passam. Você pode perguntar às pessoas mais velhas que você. Essa gana por dinheiro, essa gana por sexo, por prazeres, essa gana por ostentação, por status, pela consideração das pessoas, são todas coisas que passam, minha gente. E tanto que aqueles que vão por esse caminho nunca se saciam. Quanto mais a pessoa tem, mais ela busca e maior é o vazio dentro dela. Porque nós não fomos feitos para essas coisas. Isso nunca vai saciar você, isso nunca vai ser a resposta para o seu anseio de felicidade. Porque você não foi feito para se satisfazer com as coisas deste mundo. Põe a mão sobre o seu peito e diga: eu não fui feito para me satisfazer com as coisas deste mundo. E diga para o seu amigo aí: e você não foi feito para se satisfazer com as coisas deste mundo. Olha nos olhos dele e pergunta: entendeu porque você está sempre buscando? Entendeu porque você está sempre insatisfeito? Entendeu porque às vezes você sente um vazio dentro de você? Parece que essa felicidade que você espera nunca chega? Porque você não foi feito para se satisfazer com as coisas deste mundo. Jesus mostrou a Zaqueu que há um mundo mais transcendente do que essas coisas que nós podemos contar, dinheiro que a gente pode contar, do que as coisas que a gente pode tocar. Existe já no meio de nós, já está no meio de nós o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus está ou não está aqui? E onde Jesus está presente, Ele reina. E onde Ele reina, o mal cai por terra. E onde Ele reina, os filhos dele que estavam abatidos se levantam. Onde Jesus reina, as doenças cedem, o desespero se acaba, a tristeza vai embora, e a alegria, a paz e a certeza de uma vida que não passa toma conta de nós. Existe algo muito mais importante do que aquilo que você pode contar e do que aquilo que você pode tocar: a presença de Deus na sua vida. Zaqueu foi libertado da cobiça e começou a viver em justiça e em paz com todo mundo, inclusive com a mulher dele. E se a questão não fosse essa, de que Zaqueu não estava vivendo em paz com a mulher dele, porque não estava. Se Zaqueu estivesse com tudo bem dentro da casa dele, da família dele, se ele estivesse bem com a esposa dele, Jesus não teria se oferecido para ir lá. Com aquela multidão inteira ali pela frente, se o problema fosse só Zaqueu, Jesus teria resolvido o problema com Zaqueu ali quando ele desceu da árvore. Como algumas pessoas no meio daquela multidão foram curadas por Jesus. Algumas foram atendidas pelo Senhor ali naquela hora. Mas por que Jesus escolheu ir até a casa de Zaqueu? Porque era lá que estava precisando de salvação. Tanto que quando Jesus lá entrou, ele disse: hoje a salvação entrou em sua casa. Vamos proclamar esta palavra sobre nós, uns sobre os outros. Diga para aqueles que estão perto de você: hoje Jesus entrou na sua casa, no seu coração. Nesse momento intenso de oração, em que você se abriu para Deus, diga para Ele: você está aqui. Fala para Ele: você está aqui na canção nova. Mas enquanto você orava, Jesus entrou na sua casa.
Hoje a salvação entrou em sua casa. Quem tem fé de que isso que eu estou falando é verdade, diga amém. Então eu repito, hoje a salvação entrou na sua casa. Amém, meu irmão. Nós precisamos pessoalmente da salvação. Eu preciso, você precisa, mas a nossa família também precisa. A minha família precisa, e a sua? Precisa? Quando Zaqueu, por causa de Jesus, abre mão de suas riquezas, porque tem um momento que Zaqueu vira para Jesus e diz assim: Senhor, se eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres, e se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, ele tinha roubado, é que ele não podia falar aquilo abertamente na frente de uma multidão, mas ele, olhando nos olhos de Jesus, ele estava dizendo: todo mundo que eu roubei, eu vou devolver o que eu tirei da pessoa 4 vezes mais. Diga para mim, Jesus entrou ou não entrou primeiro no coração dele antes de entrar na casa? É claro que entrou. Então, quando Zaqueu, por causa de Jesus, abre mão de suas riquezas, o Senhor Jesus o levou a descobrir os tesouros que ele tinha dentro da sua própria casa. É engraçado, né? Às vezes a gente acha que a gente está abrindo mão de um tesouro por causa de nosso Senhor. A gente faz conta de uma esmola que a gente dá na igreja, de uma pessoa que a gente ajuda, de um dízimo que a gente paga, achando que isso é de verdade o nosso tesouro. Olha aqui nos meus olhos, por favor. O seu dinheiro nunca é e nunca será o seu tesouro. E se o seu dinheiro for o seu tesouro, você é a mais pobre de todas as pessoas que eu conheço. Sabe quem é o seu tesouro de verdade? Vou começar de baixo para cima. Os seus tesouros são a sua saúde, a sua vida, a sua família, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais. E o suprassumo do seu tesouro é o único que vai te dar a vida depois desta vida, é Deus. O resto vem por acréscimo. O resto é a gorjeta que Jesus põe no seu bolso quando você se decide a segui-lo. Então nunca chame de tesouro o seu dinheiro, porque quando Zaqueu tirou os olhos do dinheiro, ele descobriu o tesouro que ele tinha dentro de casa. Do que você está falando, Márcio? Estou falando daquele tesouro que torna rico a pessoa de verdade. Não vai dar tempo da gente pegar essas passagens, mas eu queria que você anotasse para depois você procurar. Eu vou ler para você, mas vou dizer a você para não buscar essa passagem agora, porque senão você vai demorar para encontrá-la e não vai conseguir prestar atenção no que eu estou te falando. Eclesiástico 36, do 24 ao 28. Eclesiástico 36, do 24 ao 28. Aqui está o retrato do tesouro que Zaqueu descobriu que ele tinha em casa. Que retrato é esse, Márcio? Diz assim a palavra de Deus: a beleza da mulher alegra o rosto do esposo, ela se torna mais amável que tudo, ela se torna mais amável que tudo que o homem pode desejar. Se a língua dessa esposa cura os males, tem também doçura e bondade. E o marido de uma mulher assim não é como os demais homens. Aquele que possui uma mulher virtuosa tem com o que se torna rico. Olha aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Uma mulher ruim e perversa torna um rico pobre. Torna ou não torna? Me perdoa as expressões que eu vou usar, tá bom? Mas eu vou usar assim mesmo. Uma mulher que não presta
leva um homem à falência. Leva ou não leva? Uma mulher ruim desgraça a vida de um homem. Então a senhora que tem filho homem precisa rezar para ele arrumar uma mulher boa, uma companheira, uma mulher virtuosa, uma mulher com princípios, uma mulher com valores, uma mulher de Deus. Porque se o seu filho se casar com uma perversa, acabou a paz dele e a sua também. Porque uma mulher ruim não destrói só a vida do marido, não. Ela destrói a vida da família dela e da família dele também. Sim ou não? Vou perguntar principalmente para as mulheres. Você que é mulher, me responda: sim ou não? Uma mulher ruim pode destruir a vida dos próprios filhos, sim ou não? Mas olha o que diz a palavra de Deus. Quando uma mulher traz nos lábios a cura dos males, ela também tem doçura e bondade. E o seu marido, por causa dela, não é como os demais homens. Aquele que possui uma mulher virtuosa tem com o que se torna rico. Ou seja, ele é pobre, ainda que ele seja pobre, com a esposa certa ao lado dele, com uma mulher boa, uma mulher de Deus, uma mulher generosa, uma mulher que está aberta para a vontade do Senhor, que busca o reino dos céus em primeiro lugar e quer que a presença de Deus impere na sua casa. Esta mulher é capaz de pegar um pobretão na sarjeta e tornar ele um homem rico no Senhor. Um homem desse tem um tesouro que vale muito mais do que dinheiro. Olha que coisa linda. Diz a palavra de Deus, é uma ajuda que lhe é semelhante. Uma mulher assim é uma coluna de apoio. E preste atenção no que diz essa passagem, que depois você vai procurar lá, você vai ler. Está escrito lá, não sou eu que estou inventando não. Onde não há cerca, onde não há muro, onde não há cerca, os bens estão expostos ao roubo. Onde não há mulher, o homem suspira de necessidade. Olha que palavra poderosa. Uma mulher é na vida da sua família mais importante do que um muro que guarda uma propriedade. Um homem pode até viver sem muros numa casa, mas sem ter uma boa mulher na sua vida, tudo que ele tem não serve para nada. O seu dinheiro não sacia as suas necessidades. Você está vendo que dinheiro não é a nossa riqueza? Que o dinheiro não é o nosso tesouro? E continua dizendo assim, quem confia na... Não, continua dizendo assim, quem é que confia em um homem que não tem morada? Que passa a noite, onde quer que a noite o surpreenda, ou que vagueia de cidade em cidade como um ladrão, sempre prestes a fugir? Do que esta palavra está falando? De um homem que toda noite está numa cama diferente. Olha aqui, ó. Quem confia, quem respeita um homem que não tem uma casa, que não tem uma família, que não tem raízes, que não tem lastro, que passa a noite onde quer que a noite surpreenda. Ele está na casa de um amante, ele passa a noite lá. Ele está na casa de uma desconhecida, ele se deita com ela. E quando não está na casa de uma e de outra, está deitado num prostíbulo, pagando por uma mulher. Quem confia num homem assim, que vagueia de cidade em cidade como um ladrão, sempre prestes a fugir? Quem confia numa pessoa que não tem raízes, que não respeita a si mesma, pulando de cama em cama? Como pode ir para frente um homem que não ama a sua mulher, a sua esposa? Como pode ser feliz? Porque isso aqui é para o homem, mas é também para a mulher. É para a mulher, mas é também para o homem. Como pode ser feliz uma mulher que não respeita o seu marido? Por isso que a palavra que nós lemos agora diz assim para nós: buscai primeiro o reino dos céus, a vontade de Deus e a sua justiça,
e todas essas outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Porque aquilo que eu e você muitas vezes chamamos de felicidade, exige algo para acontecer. Essa felicidade que a gente quer, precisa de algo para que ela nos seja dada. O que essa felicidade requer? A felicidade requer a vontade de Deus na nossa vida. Diga, a felicidade requer a vontade de Deus na minha vida. Para eu ser feliz, isso requer a vontade de Deus. Fora da vontade de Deus eu não serei feliz. Isso não é uma declaração, isso é uma constatação, é um fato. Diga para o seu irmão, fora da vontade de Deus, você pode tentar como você já tentou tantas vezes. Você pode quebrar a sua cabeça, mas você não será feliz. Porque a felicidade requer a vontade de Deus. Diga de novo, a felicidade requer a vontade de Deus. Segunda coisa que a felicidade requer. A felicidade requer priorizar as verdadeiras riquezas. Quando você troca os amores da sua vida por dinheiro, você inverteu esses valores. Você trocou as prioridades. Quem são os amores da sua vida? Em primeiro lugar, Deus. O Senhor tem que vir primeiro. Depois de Deus, bem depois, vem a sua família, vem os seus filhos. E tem muita gente infeliz, porque fez da sua família o seu Deus, porque fez dos seus filhos os seus deuses. E aí você não vai ser feliz. Aí você só vai ter amargura, só vai ter tristeza. Márcio, mas eu amo muito os meus filhos, eles vêm primeiro até do que o meu esposo, vêm primeiro do que a minha mulher. Então se você diz esse tipo de coisa, eu nem preciso te conhecer para dizer que a sua casa está um caos, que a sua casa está doente, que a sua família está dividida. Olha que eu não conheço. Que os seus filhos não te obedecem, que estão se encaminhando para o abismo, e você vê isso com dor no coração. Que o seu casamento esfriou, que o seu marido parece estar sempre com raiva e magoado com você, e quando não está assim, está indiferente a você. Que a sua esposa está arredia, agressiva, sempre se confrontando com você. Qual é o motivo disso, Márcio? Deus deixou de ser o primeiro na sua casa. E hoje você pode curar a sua família com um ato da sua vontade, uma decisão que você vai tomar aqui no Osana Brasil desse ano de 2025. Você vai tirar quem está sentado no lugar de Jesus e vai devolver o trono da sua vida e da sua família para nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai arrumar o que você não consegue arrumar. E Ele vai consertar o que você na sua ignorância quebrou. E agora você vê com tristeza. E você não vai amar menos os seus filhos, nem menos o seu esposo, nem menos a sua esposa, por colocar Jesus em primeiro lugar, não. Pelo contrário, você vai amar até mais, mas não mais do que a Deus. Não mais do que a Deus. E a felicidade requer que haja no mínimo respeito. Por isso que o Senhor disse ao profeta Isaías, o Senhor nosso Deus disse ao profeta Isaías, e por meio do profeta Isaías, o Senhor nos diz a nós nesta manhã o que Ele quer de nós. Já que essas riquezas que você está falando são outras, Márcio, e você está falando de algumas coisas que Deus requer para que a gente seja feliz, o que é que o Senhor requer de nós? Amor e perdão, perdão e amor. Jesus é manso, minha gente. Jesus é humilde. Jesus não acusa. Jesus acolhe aquele que pecou.
Jesus come com os pecadores, foi para a casa do Zaqueu. Nada impõe, Jesus não impõe, Ele apenas convida. Mas no que diz respeito a amar e perdoar, nosso Senhor não negocia. O amor é dívida. Você deve amor a essas pessoas que Deus colocou na sua vida, que Deus colocou no seu caminho. Amor é dívida, eu devo e você deve. Bata no peito e diga: eu tenho uma dívida de amar todo mundo que Deus coloca no meu caminho. Diga para o seu irmão: e você também vai amar os bonitos e os feios também, vai amar os bonzinhos e os chatos também, vai amar aqueles que te ajudam, mas também os ciumentos, os invejosos, os fofoqueiros, os odiosos. Você deve essa conta. Fala para ele: você deve essa conta. Amor é dívida, então você tem que pagar. Dar o seu amor a quem Deus pôr no seu caminho. E tem uma outra coisa: perdoar é indispensável. Como assim indispensável? Ninguém está dispensado e em nenhuma circunstância de perdoar. Tanto que Deus vincula a nossa cura. Aqui está uma outra passagem que eu quero que você anote. Isaías 58, do 8 ao 11. Isaías 58, do 8 ao 11. Aqui está a resposta do motivo pelo qual muita gente pede a cura e não recebe. Pede a graça de um emprego e não consegue. Pede a libertação de um vício e não consegue. Qual é o motivo, Márcio? Está aqui, ó. Deus vincula a nossa cura e a nossa realização, ou seja, a nossa felicidade e a nossa cura está vinculada ao perdão. O que está escrito nessa passagem que eu acabei de citar para você? Está escrito assim: se pois tirares do teu meio toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna, tuas feridas hão de sarar rapidamente, e quando invocares, o Senhor te responderá, e ao clamares, o Senhor te atenderá dizendo: aqui estou. Repito: se tirares do teu meio toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna. O que tem que tirar do nosso meio? Toda espécie. Tem que tirar o que do nosso meio? Toda espécie do que? De opressão. O dedo que o quê? O dedo que acusa e a conversa maligna. Diga para o seu irmão: você precisa tirar da sua casa, do seu trabalho, da sua família, toda espécie de opressão. Aponta para ele o dedo assim, ó, e diga: o dedo que acusa e a conversa maligna. Olha nos olhos desse seu amigo aí e diga para ele: pare com as conversas diabólicas, pare com as conversas malignas, pare com a fofoca, pare com as mentiras, pare de ficar falando da vida dos outros, pare de contar as coisas ruins que os outros fazem, ainda que seja verdade. Pare de difamar as pessoas. Tire essa conversa diabólica de dentro da sua casa. Para com essa conversa maligna, porque isso está chamando o inferno para a sua vida. Fala para ele: para, está chamando o inferno para a sua vida. Põe o dedo de novo assim, ó, para ele, ó. E esse dedinho aí que você aponta para os outros, igual eu estou apontando para você. Para de acusar seu marido. Para de acusar sua esposa.
Para de ficar procurando um culpado dentro da sua casa pelas frustrações que você tem. Para com isso. Para de culpar seus filhos, para de culpar a sua nora. Vai viver a sua vida. E por fim, toca no ombro dele, no ombro dela, e diga assim: e por fim você precisa parar com toda a maldade de ficar oprimindo as pessoas. Segura a mão desse seu irmão e diga para ele: se você fizer isso, as suas feridas vão sarar depressa, você vai ficar curado. Você será curado. E quando você invocar o Senhor, Ele vai te atender. E quando na hora da agonia você chamar por Ele, achando que Ele não está, prontamente Ele vai dizer: aqui estou. Porque o socorro e a graça de Deus que você tanto espera, porque eu sei que aqui no nosso Osana Brasil tem muita gente que veio pedir socorro a Deus. Tem muita gente que veio louvar e bendizer o Senhor pelas vitórias alcançadas. Mas todos nós que estamos aqui estamos esperando alguma graça. Estamos ou não estamos? Eu não estou esperando uma graça, eu estou esperando um milagre. E eu sei que eu vou alcançar, porque eu sei em quem eu botei a minha confiança. O socorro e a graça de Deus que você tanto espera não pode entrar no seu coração, não pode entrar na sua vida, enquanto você não parar de acusar, de oprimir e de causar o mal com conversas malignas. Por que você deixaria que essas coisas te impedissem de experimentar na sua vida a salvação e a graça que vem de Deus? Mas aqui está o segredo, aqui está a hora da virada. No momento em que você perdoa, no momento em que nós perdoamos, o nosso coração se abre à graça e a vitória de Deus rebenta sobre nós. Rebenta, cai como águas vivas sobre nós. Então, quando você precisa perdoar? Sempre. O quanto que você deve perdoar? Sem limites. A quem você precisa perdoar? A todos, começando de quem mora com você. É isso que o Senhor está nos pedindo. Se nós fizermos isso, nós vamos experimentar todo tipo de vitória de Deus em nossa vida. Quem confia que esse caminho é certo, como eu estou dizendo, que se fizer isso vai experimentar todo o tipo de graça e de vitória de Deus na sua vida, levanta a sua mão e diga: eu creio. Isso é ser mais que vencedor. Isso é passar Deus à frente. Isso é servir a Deus mais que aos nossos interesses mesquinhos. E é também isso que nos abre as verdadeiras riquezas da vida. Somente pela vontade de Deus, servindo a Deus, é que nós podemos vencer, gente, não só as dificuldades financeiras, mas qualquer outra dificuldade que apareça. Qualquer uma. Esse é o caminho da vitória. Você sabe que o Osana Brasil, ele é conhecido como o evento da vitória de Deus na vida da gente, é ou não é? Então grita: Osana Brasil! Osana Brasil! Osana Jesus! Aleluia! E aplauda nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não nos dá vitóriazinhas babacas, fracas, inconsistentes e mesquinhas. O Senhor nos dá mais que vitória.
O nosso triunfo é completo. Nós não somente escapamos das mãos da derrota, mas como diz a palavra de Deus, nós também destruímos os nossos inimigos. E quando numa batalha o povo de Deus destruía os inimigos, eles levavam consigo um despojo tão valioso, que eles agradeciam a Deus inclusive pelas feridas, pelas batalhas, pelas lutas, porque aquilo que eles levavam com a vitória era muito maior do que o sossego no qual eles estavam antes. Então como é que nós nos tornamos mais que vitoriosos? Como é que nós nos tornamos mais que vencedores? Adquirindo durante as nossas lutas, durante as nossas batalhas, durante as tribulações, uma disciplina que vai fortalecer muito a nossa fé, que vai consolidar o nosso caráter espiritual. É nas lutas, é nas batalhas que você firma a sua fé e consolida o caráter espiritual que você tem. É nas batalhas da vida que você se torna adulto diante de Deus. Posso te dar um exemplo? Posso? Mas vai ser um exemplo que nunca aconteceu com você, que é para poder ficar assim, isento, neutro, tá bom? Por exemplo, uma coisa que nunca aconteceu: se falaram mal de você pelas suas costas, porque isso nunca aconteceu com você, já? Sério? Ele está brincando? Pergunta aí para o teu amigo: já falaram mal de você pelas suas costas? Não acredito. Por exemplo, se falaram mal de você pelas suas costas, não se aborreça. Você sabe por quê? Porque ainda que a gente não goste, quando alguém fala mal de você pelas suas costas, tem um elogio escondido ali. Ali está escondido um elogio amargo, ressentido, recalcado, mas tem um elogio. Eu sei que não é fácil você chegar a essa compreensão, porque dói quando alguém fala mal da gente. Dói quando, principalmente quando aquilo que é dito pelas nossas costas, dói muito mais do que aquilo que é dito na sua cara. Se alguém chega para você e te diz um monte de desaforo e fala e tal, chateia, aborrece, te deixa com raiva, às vezes até magoa. Mas quando o que é feito pelas costas, dói mais, porque tem gosto de traição, de maldade, de covardia, e em geral é um julgamento que fizeram ao seu respeito, sem você ter a mínima possibilidade de você se defender. Mas quando alguém resolve falar de você, para desaguar as suas frustrações, para desabafar a própria infelicidade, não é só a pessoa que está falando, é o despeito dela que está falando, é o rancor da pessoa que está falando naquela hora. Pessoa que se perturba com a sua presença, pessoa que se perturba com o seu sucesso, com a sua postura, com o seu progresso, geralmente essa pessoa escolhe falar mal de você, onde você não pode responder. Por quê? Porque ela não quer entender o que você está passando, ela não quer entender como você chegou lá, ela não quer compreender. O que essa pessoa quer então, Márcio? Ela quer que você não exista, porque em algum momento ela se convenceu de que de algum modo você é o culpado daquilo que ela não consegue. E tem nome para isso na Bíblia. A palavra de Deus chama isso de inveja, de ressentimento, de frustração, de ciúme, de incapacidade de realizar a própria vida. Você já viu que todo mundo que está feliz e realizado não tem tempo para ficar falando mal da vida alheia? Já ou não? Não tem tempo. Mas sempre que alguém age assim e revela o seu lado escuro, o seu lado de trevas, o lado monstruoso que tem, porque todos nós temos um cão preso na corrente dentro de nós.
Todos nós temos um lado monstruoso dentro do nosso coração. E quando uma pessoa revela isso para você, meu querido, isso não é ruim. Alguém aqui já ficou decepcionado com alguém? Dá um tchauzinho aí para eu ver. Você achou ruim? Deixa eu te contar um segredo. Isso não foi ruim, isso foi bom para você. Porque assim você descobre quem não merece a sua confiança. E não é para você se vingar, é para você ter mais sabedoria, é para você ter mais cuidado como você se comporta, é para você medir o que você fala na frente de quem. Quando essas situações acontecem, elas são boas, porque ali você descobre quem não aceita você por causa do seu crescimento, da sua felicidade, e isso vai ajudando você a purificar também a sua trajetória. Dá uma olhadinha aqui nesse centro de evangelização. Tem muita gente? Você tem dúvida de que tem muita gente boa aqui? Eu acho que é todo mundo. Só tem gente boa. Você consegue ser amigo de todas essas pessoas que estão aqui? Trocar telefone com todo mundo? Visitar cada um que veio aqui? Chega uma altura na vida da gente que a gente percebe que nós precisamos fazer escolhas de quem é que vai caminhar do lado da gente. Quem acha que eu estou certo nisso que eu estou dizendo, levanta a mão e diga. Jesus tem para você companheiros de jornada nessa sua caminhada. Você não vai caminhar sozinho. E às vezes você fica triste porque quem você pensava que ia caminhar do seu lado não foi a pessoa que Deus escolheu. E às vezes essa pessoa vai ter um outro para andar com ela, mas não vai ser você. E as decepções, elas servem para nos mostrar essas pessoas que vão ser para nós também as nossas parceiras de jornada, como também a purificação que a gente tem que fazer na nossa agenda de contatos. Então, reconhecer a verdade. Está prestando atenção? Reconhecer a verdade por trás da fala mentirosa, da fala má, é reconhecer que aquilo que dizem pelas suas costas não determina quem você é. Você não é o que as pessoas dizem de você, você é o que Deus constituiu você. Você é o que Deus te fez. E olha, nesse ponto, para a gente ser humilde, esse eu quero dizer olhando nos seus olhos. Nunca se ofenda das coisas ruins que as pessoas dizem de você. Sabe por quê? Porque isso é muito pior do que o que elas falam. E elas não sabem. Então quando alguém fala mal de você, você diz assim, graças a Deus que ela nem sabe direito. Porque se ela soubesse, ela não ia dar nem conta de falar. Isso faz a gente humilde. Mas ao mesmo tempo, quando alguém falar mal de você, mesmo você sabendo que você é pior do que o que ela fala, você diga para você mesmo, ela está falando mal de mim, mas isso não é o que eu sou muito melhor do que o que ela está dizendo também. Uma pena que ela não tenha olhos para ver. A fala dos outros determina quem você é? A fala dos outros determina quem você é? Não determina. A vontade de Deus determina quem você é. O que as pessoas às vezes falam de você revela o que o maldoso pensa. Deixa eu te contar um segredo. Nunca fale mal de ninguém, porque todas as vezes que você fala mal, você revela as suas fraquezas que estão dentro de você. Porque a maldade que a gente vê nos outros, a gente só reconhece porque ela está em nós. Você quer conhecer uma pessoa, presta atenção no que ela fala, porque ninguém fala daquilo que não reconhece, e você só reconhece o que está dentro de você. Gente boa reconhece gente boa, gente ruim reconhece gente ruim. Tem ninguém mais esperto para conhecer homem safado do que um outro homem safado.
Seu marido chegar para você e falar assim: ó, eu já fui safado desse jeito, se afasta desse fulano, porque eu sei muito bem o que é. Acredite nele. E você escute a sua esposa, quando ela disser para você que não é para você ficar de conversinha com essa ou com aquela mulher, porque ela sabe o que você não sabe. Então nunca fale mal, porque você acaba revelando o que você não quer. O que a nossa maldade revela quando a gente fala? E aquelas coisas que a gente tenta esconder: a nossa carência, a nossa tristeza, a nossa derrota enrustida. Então, quando a palavra de Deus nos diz para a gente orar e vigiar, vigiar é também aprender que às vezes a gente tem que ter, às vezes não, sempre a gente tem que ter cuidado, gente, com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente fala e com quem a gente anda. Isso não é maldade, isso é sabedoria. Você gosta de todo mundo na sua família? Não estou falando amar, estou falando gostar. Você gosta de todo mundo na sua família? Todo mundo da sua família faz bem para você? Qualquer pessoa da sua família que você visitar, quando você sair da casa da pessoa, você sai transbordando de alegria. É assim? Então tem gente que a gente visita por caridade, e só um pouquinho, porque às vezes você vai precisar se afastar, se distanciar, para que você possa preservar a sua saúde interior, para que você possa proteger a sua paz, e pegar esse tempo que você usava com gente que não valoriza o seu amor, a sua presença e o seu carinho. Não é só para você retirar da pessoa, mas para você ter a sabedoria de investir esse tempo e essa energia com aqueles relacionamentos que mereçam e que valem a pena. Mas eu estou tão triste nos relacionamentos que você está investindo tempo com as pessoas erradas. É porque eu não queria perder. Você está apegado a quem você não deve. Abra os seus braços e diga assim: Espírito Santo, põe na minha vida quem o Senhor quer que caminhe comigo. E todos esses apegos emocionais, afetivos que eu trago dentro de mim, eu entrego às suas mãos. Pode levar quem o Senhor quiser, e pode trazer quem o Senhor quiser. Eu quero caminhar na minha vida segundo a vontade de Deus, com aqueles que o Senhor me der. Eu quero, meu Deus. Diga para Ele: está em tuas mãos, eu confio em tuas mãos. E eu quero, Senhor, investir o meu tempo no teu reino, com aqueles que o Senhor pôs ao meu lado. Amém? Essas escolhas, gente, essas coisas são necessárias para nos confirmar e nos firmar na vida espiritual. Sabe, é como aqueles ventos de tempestade, que ao tentar arrancar a árvore, faz com que a árvore lance raízes ainda mais profundas. Quero olhar de novo nos seus olhos. Sabe esse vento que sopra para tentar te derrubar? Sim? Sabe? Está fazendo de você uma pessoa mais forte, enraizada na vontade de Deus, inabalável nas coisas de Deus. Nossas batalhas espirituais, elas precisam ser contadas entre as graças mais preciosas. Sabe, essa luta espiritual, esse combate espiritual que você enfrenta, é bênção. É bênção, está entre os seus tesouros mais valiosos. Até mesmo o demônio é usado por Deus para nos treinar na batalha, onde nós vamos vencer esse mesmo demônio. O demônio que está te atacando, está te treinando para você ficar forte a ponto de vencê-lo. Você vai vencer, porque você é uma pessoa de Deus. Você confia? Eu termino aqui dizendo para você de uma coisa que acontecia no passado. Alguns antigos guerreiros, eles acreditavam que quando eles venciam um inimigo, o vencedor absorvia o vigor físico do derrotado, e aquilo que ele absorvia era somado ao seu vigor físico,
a sua força física, a sua valentia. Ou seja, aquilo que ele venceu dava para ele a força e o vigor. Mais do que o dinheiro que ele tinha no bolso, a espada que ele carregava, o grande tesouro era a força e a coragem do vencido. Está difícil a batalha que você está enfrentando? Pois toda essa força vai passar para você, e toda essa coragem vai passar para você, e vai abastecer a sua força e as suas reservas espirituais. Vamos ficar de pé. Assim como um marinheiro sábio, ele usa o vendaval para avançar, mesmo no meio da tempestade. Aí ele vai manobrando o seu barco e aproveitando o impulso dos ventos. Assim também é possível na vida espiritual, pela graça de Deus, tirar proveito dos fatos, tirar proveito das circunstâncias que parecem ser os mais desagradáveis e adversos. E é por isso que nós podemos dizer, repita comigo: as coisas que me acontecem, as coisas que me acontecem, têm antes contribuído para o meu progresso, tem antes contribuído para o meu progresso e para o meu crescimento, e para o meu crescimento da minha vida com Deus. da minha vida com Deus. E isso é uma grande vitória. Isso é uma grande Levanta vitória. bem alto seus braços e diga: Senhor, eu quero te louvar por Senhor, eu todos quero os te louvar, sofrimentos desse te ano, bendizer, as Senhor, lutas, as batalhas te exaltar, deste Senhor, ano, que tem me ensinado Obrigada, a colocar em Jesus, primeiro lugar ao Senhor, a sua vontade. Bendita dificuldade que me trouxe de volta para Bendita, Deus, que me Senhor, fez recorrer a Deus. Eu vim buscar uma vitóriazinha, mas o Senhor está me dando uma vitória completa. Eu te agradeço, Senhor, porque eu vou sair daqui mais Muito do que obrigada, vencedor, Senhor. pela Obrigada, virtude Senhor, daquele que me amou. E com seus braços erguidos diga: tudo posso naquele que me dá força. tudo posso naquele Com que a me graça dá de força. Deus eu vou superar, eu vou vencer. Obrigada, Buscai Senhor. em primeiro lugar a vontade de Deus, buscai servir a Deus, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Vamos aplaudir o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, da minha família Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz chegar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas,